Olá, eu me chamo Ana Paula Prado, tenho 22 anos e atualmente eu sou pesquisadora a nível de mestrado na Universidade de Brasília. Entretanto, a minha trajetória enquanto pesquisadora teve início muito antes, ainda na minha graduação em Letras na universidade, na qual eu tive a oportunidade de participar do programa de iniciação científica, financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e sob orientação da professora Fabrícia Wallace. Durante o período de 12 meses durante a minha graduação, eu me dediquei à investigação da relação entre o ser humano e os elementos botânicos nas produções literárias da autora Idelgarda de Bingen, uma grande intelectual de tempos passados. No contexto da minha pesquisa, eu propus um estudo aprofundado das metáforas botânicas utilizadas pela autora na obra Cartas Seletas. Essa foi uma estratégia para buscar compreender de que maneira a autora apresentava a relação entre essas duas entidades, que seriam os elementos botânicos, especificamente as plantas, e a existência humana. Ao final da pesquisa, foi possível compreender que Delgarda aborda essas duas instâncias numa relação complementar. Mas antes de chegar a esse resultado, há uma longa trajetória que eu gostaria de partilhar também por meio desse vídeo. Para essa pesquisa, eu adotei enquanto metodologia de trabalho, essencialmente, a pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, a partir da revisão de produções que contemplam a temática do projeto. Desde o início, uma grande preocupação foi apresentar o conceito de metáfora adotado para esse estudo, de maneira a deixar explícita o que nortearia de fato a minha análise. Nesse sentido, na tradição gramatical, a metáfora é muitas vezes apresentada como um fenômeno em que ocorre a transferência de um termo para uma esfera de significação que não é a sua, em virtude de uma comparação implícita, por meio da qual as palavras são transfiguradas e enriquecidas de novos valores expressivos. Entretanto, no campo dos estudos literários, que é o campo de estudo ao qual essa pesquisa se dedica, a metáfora pode ser compreendida como uma figura de estilo que possibilita a expressão de sentimentos, emoções e ideias de modo imaginativo e inovador por meio da associação de semelhança implícita entre dois elementos. Então, para início da pesquisa, essa é a base conceitual a qual eu me detive para desenvolver toda a análise. Depois da definição da obra, que seria Cartas Seletas, eu fiz uma revisão bibliográfica e colhi todas as metáforas botânicas utilizadas pela autora. Depois, essas metáforas foram categorizadas de maneira que a análise pudesse ser mais eficiente. E o modo como eu escolhi categorizá-las foi exatamente o modo pela qual a Idelgarda costuma dividir o seu uso em sua produção literária, que é pelas estruturas das plantas. Então, no artigo, relatório final, é possível observar com muita clareza essa definição: as raízes, as flores, as sementes, os galhos. Então, todas essas estruturas foram separadas e o contexto de ocorrência dessas metáforas foi considerado para conseguir desenvolver de fato essa análise e chegar ao resultado final da pesquisa. E, enfim, um grande achado que nos permitiu compreender a forma como Idelgarda relacionava essas duas instâncias foi, por exemplo, quando nós tivemos acesso à metáfora de seiva utilizada em sua produção. A seiva, na botânica, ela é esse elemento que concede vida à planta, ela que transporta os nutrientes, ela que possibilita, então, esse estado vital de um elemento botânico. Já no uso metafórico que Idelgarda propõe, a seiva é equiparada à alma humana, de modo que ela compreende a alma também como essa seiva, que concede vida ao ser humano. É muito interessante também observar que essa pesquisa se deteve ao campo literário, mas não ficou restrita somente a ele. Esse é o campo principal no qual eu desenvolvi. Mas Idelgarda foi uma intelectual que produziu também no campo musical, no campo botânico, no campo medicinal, entre muitos outros.